tudo bem? Aqui quem fala é o presbítero André Sanches e chegamos na aula de número 3 do livro de Gênesis. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos então entrar nessa aula que está muito interessante, muito espetacular. Quero te convidar a ficar até o final, porque no final dessa aula você vai aprender uma coisa que eu tenho certeza que até hoje nas suas leituras da Bíblia você não conseguiu perceber. É uma coisa muito linda, né, que Deus fez, que Deus estabeleceu e que hoje vai fazer com que a gente entenda muitas coisas. Então fique comigo, vamos iniciar o nosso estudo. Bom, primeira coisa que eu queria dizer aqui, algumas pessoas me perguntaram quantas aulas que nós vamos ficar em Gênesis, né? Então eu gostaria de responder aqui que nós vamos ficar muitas aulas em Gênesis. E por que nós vamos gastar várias aulas em Gênesis? Porque compreender muito bem aquilo que está descrito em Gênesis vai nos ajudar a compreender outras partes da Bíblia. Então aquilo que nós vamos gastar agora de um tempo maior de compreensão, de estudo mais detalhado, depois nós vamos conseguir avançar com um pouco mais de rapidez em outros livros, porque nós vamos ter já uma compreensão um pouco mais profunda de alguns aspectos interessantes da palavra. Então eu quero te pedir que você não desanime. Nós vamos fazer sim aulas mais detalhadas em Gênesis, mas você vai perceber que elas vão valer muito a pena na sua compreensão geral da palavra de Deus e principalmente de outros livros, ok? Então eu até coloquei aqui de propósito, né, a palavra gastar, mas na verdade a palavra aqui, ela é investir. Nós vamos investir mais tempo e você sabe que quando nós investimos, nós colhemos os rendimentos, ok? Então vai valer muito a pena, tenha certeza disso. Bom, vamos avançar. Na última aula, o último slide que nós trabalhamos foi a respeito da expulsão do homem e da mulher do jardim do Éden. Então nós vamos a partir daqui agora retomar os nossos estudos. É claro que você vai perceber nas nossas aulas que não tem como a gente detalhar cada um dos versículos, né? Porque a gente ficaria aqui 20 anos estudando. Então eu estou pensando, separando os principais aspectos para a gente compreender melhor o panorama bíblico, mas com toda certeza a gente vai poder depois fazer alguns vídeos aí de perguntas que você vai poder deixar abaixo do vídeo e responder algumas das dúvidas que vão ficando aí pelo caminho e que eu acabei de repente não pegando, mas você de repente quer saber um pouquinho mais desse assunto. Então pode deixar ali embaixo seu comentário, não tem problema. Bom, vamos seguir então a partir daqui. A gente inicia então agora no capítulo 4 de Gênesis, com essa informação, né? Após a expulsão do jardim, o que nós observamos agora é que a vida continua, ok? A vida deles, apesar de terem pecado, Deus ele estabelece que essa vida, ela continua, ok? E eles continuam a sua vida normalmente, e diz o texto aqui, né, que o homem coabitou, né? E aqui eu quero fazer já uma observação. A gente está utilizando aqui os textos, né, de uma versão que eu gosto muito, que é a versão de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, né? É uma versão, uma tradução muito boa para a gente estudar. Mas você percebe que tem umas palavras que não são tão utilizadas hoje em dia. Então o que eu te aconselho a fazer? Quando você tiver esse tipo de versículo que você de repente fica se perguntando, né, o que seria coabitou? O que seria concebeu? Você pode de repente consultar uma Bíblia na nova tradução da linguagem de hoje, que ela tem uma linguagem mais atual, ou você pode então consultar um dicionário para você ver a palavra. Na Bíblia eletrônica, que está lá na nossa área de bônus, você tem não só essa linguagem, mas também a Bíblia Viva, que são linguagens mais simples, que você pode pegar esse texto e fazer um contraste, ok? Mas isso aqui foi só um parênteses. Coabitou significa teve relações sexuais. Então o homem e a mulher tiveram suas relações sexuais normalmente, como casal,
e o que aconteceu é que ela concebeu. E concebeu significa que ela engravidou. E ela deu à luz, então, ali a primeira menção de um filho, né? Gerado desse casal que é Caim. Ok? Vamos avançar. E aí a Bíblia ainda continua dizendo que depois de Caim, né, Adão e Eva tiveram Abel. Ok? 2 personagens muito famosos, né? Eu coloquei aqui um bebezinho simpático, né, para demonstrar aqui o Abel. Então eles continuaram a sua vida. E o que nós observamos agora aqui também é o relato já das primeiras profissões lá em Gênesis. Então nós observamos que as primeiras profissões, não podia ser diferente, são ligadas à terra, ao cultivo, a tudo aquilo que a terra dá ao ser humano. Então o Abel, ele é mencionado como sendo um pastor de ovelhas. Não confundir aqui com pastor de igreja, né? Não tem nada a ver. Esse pastor aqui é aquele que pastoreia, que cuida das ovelhas no campo. Esse é o Abel. E o Caim, a Bíblia diz que ele foi lavrador, né? Então o Caim, ele se dava melhor cuidando da terra, plantando, e o Abel cuidando de rebanhos. Essas são as profissões deles que são mencionadas. E aí nós observamos agora a entrada de um fato interessante narrado, que é a respeito de uma oferta que Caim e Abel levam a Deus. E nós vamos analisar algumas coisas interessantes aqui nesse presente, né, que eles decidiram dar ao Senhor. Vamos observar. A gente observa aqui, e a grande pergunta que fica, né? A Bíblia diz que cada um deles levou uma oferta ao Senhor. E a Bíblia nos ensina, aqui no versículo de número 4, né, que o Abel, ele trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E agradou-se o Senhor da oferta dele. E o Caim, no versículo 5, né, ele leva dos frutos da terra. E a gente observa que Deus não se agrada da oferta de Caim. E a pergunta que geralmente muitos fazem é por que Deus rejeitou a oferta de Caim, né? Será que Deus não gostava dos frutos da terra? Vou dar essa resposta aqui já para você. Olha que interessante, vamos fazer um risco aqui, ó, uma separação. Observe no texto bíblico, e aqui eu já quero chamar a sua atenção da importância de estudar a Bíblia olhando nos detalhes. Muitas perguntas bíblicas nós conseguimos responder nos detalhes. Então observe aqui que eu estou gastando um pouquinho mais de tempo em Gênesis e já estou incluindo também nessas aulas alguns conceitos importantes de interpretação da Bíblia, para que você consiga, a partir desses conceitos que a gente vai trabalhando aqui em alguns textos, depois você vai conseguir avaliar outros textos sozinha, e poderá então interpretar a palavra de Deus de uma forma mais acertada, vai conseguir enxergar melhor esses detalhes. Então observe aqui com relação à oferta desses dois. Observe que a Bíblia não fala que Deus se agradou da oferta deles. Olha só que interessante, no versículo de número 4, nós observamos que Deus diz o seguinte aqui, ó: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Olha só agora. Agradou-se o Senhor de Abel. O que isso significa? Isso significa que aqui não é somente uma oferta, é a pessoa. Deus se agradou da pessoa de Abel e, consequentemente, da sua oferta. Ok? Primeiro ele se agradou de Abel e depois da sua oferta, que nós vamos observar que a Bíblia cita que foi tirada das primícias do seu rebanho. Ou seja, do melhor que ele tinha, ele tirou e ofereceu a Deus. Agora observe no caso de Caim, que Deus de Caim não se agradou. Observe no versículo 5, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. De Caim.
a pessoa de Caim e depois a sua oferta. A pessoa que Caim era, né? O homem que ele era não agradava a Deus. E consequentemente a sua oferta então é aquela oferta do fruto da terra, uma oferta pega sem nenhum custo, que não custou nada a ele, que ele pegou ali. A Bíblia não traz tantos detalhes, mas talvez ali de alguma coisa que nasceu e trouxe, ok? Então a gente observa aqui que Deus não aceitou a oferta de Caim, rejeitou, principalmente por causa do coração de Caim, que gerava então uma oferta que não agradava a Deus. E Abel, coração de Abel, que gerava uma oferta do melhor, que agradou muito a Deus. Então observe sempre os detalhes nos textos bíblicos. Vamos avançar um pouco. E aí nós temos então agora a citação bíblica, e aqui em Gênesis é o livro que cita sempre as primeiras coisas que vão acontecendo. E nós temos aqui então agora o primeiro homicídio, ou seja, a primeira pessoa matando outra pessoa, que é o Caim matando Abel. A gente já viu ali no texto a questão da oferta, e depois você pode ler aí no texto, aí na sua casa, os detalhes, né? Deus repreende Caim por ele ter ficado nervoso, bravo. E aí o que a gente observa então é que o coração de Caim, ele se revela. Aquele coração que deu uma oferta que não agradou a Deus, se revela quando este deixa então o pecado tomar conta do seu coração e atenta contra a vida do seu próprio irmão. Não foi um homem de domínio próprio, foi um homem maligno, um homem ruim, que não agradou a Deus. Então a gente vê o coração dele aqui, então, se revelando através das suas atitudes, ok? Vamos avançar um pouquinho agora. Então a gente observa aqui que esse primeiro homicídio mostra que o pecado agora ele está atuante, ok? Eu pus até aquela fotinha, né, que a gente brincou no começo, da maçã, né, que não era maçã, não sabemos o fruto, apenas para ilustrar. O pecado então ele continua atuante. Aquilo que entrou no coração de Adão e Eva, naquele momento em que eles desobedeceram a Deus, passa para os seus descendentes, ok? Eles são pecadores e agem de forma pecaminosa, ok? Vamos avançar um pouco. E aí nós temos então a palavra de Deus nos mostrando algumas consequências interessantes que Deus trouxe ali para punir o crime de Caim, ok? Vamos avançar. Então lá em Gênesis 4, de 11 até o versículo 15, eu fiz aqui um resumo, tá ok? Para a gente avançar um pouquinho mais no texto, né, nos estudos, e não nos demorarmos muito em algumas leituras. Então ali quais que foram as consequências que Deus estabeleceu sobre Caim? Primeira coisa, dificuldades no sustento. Sabemos que essa já era uma consequência que Deus trouxe sobre Adão e sobre a sua descendência. E Deus estabelece então na vida de Caim que ele teria ainda mais dificuldades para o seu sustento. Ele seria fugitivo e errante, ok? Eu coloquei um ponto de interrogação aqui. Daqui a pouquinho você vai entender por que esse ponto de interrogação. Diz também aqui a consequência que Deus estabelece, que ele seria perseguido, ok? Ou seja, seria um homem que não teria paz na terra. Seria um homem perseguido, ok? E também observamos aqui que Deus coloca sobre ele um sinal. E aqui eu já recebi muito e-mail lá no blog Esboçando Ideias, de muitas pessoas perguntando: André, qual é o sinal que Deus colocou em Caim? E aqui eu quero já deixar algo muito importante sobre a Bíblia também, a respeito da interpretação bíblica. Aquilo que Deus não revelou, Ele não quis que soubéssemos. Então a gente tem que ter muito cuidado em tentar chutar o que seria. Não sei se você sabe, mas já houve um tempo em que pessoas mal intencionadas utilizaram esse texto aqui para dizer que Deus teria colocado
um sinal nas pessoas e que esse sinal seria a pele negra. Olha só, que absurdo, para justificar preconceitos. Então nós observamos na Bíblia que isso não existe. Deus não revela qual é esse sinal. O que é revelado é que qualquer pessoa que chegasse próximo dele conseguiria perceber esse sinal. Mas eu não arrisco falar qual sinal é, porque a Bíblia não nos revela. Então aqui, onde a Bíblia se cala, e nós não temos nenhum indício do que seja, nós também nos calamos na nossa pequenez, ok? Porque Deus não quis revelar. Vamos avançar um pouco aqui. E aí, agora vem aquele texto que todo mundo tem dúvida, que todo mundo fica de cabelo em pé quando entra nesse texto para interpretá-lo. Então diz a palavra que a vida continuou, né? O Caim matou Abel e a vida continua. E a Bíblia então diz o seguinte, em Gênesis 4, no verso 17. E coabitou, né? Teve relações Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz Enoque. E é aqui que vem aquela grande questão. A maioria das pessoas pensa o seguinte, ó. De onde surgiu essa mulher com quem Caim casou? A maioria de nós pensa da seguinte forma. Tinha Adão e Eva, e eles tiveram Caim e Abel. E aí o que acontece então? O Caim mata o Abel. Então, de forma lógica, a gente pensa o seguinte, mas espera aí, sobrou 3 pessoas só no mundo nesse momento. E não tinha então nenhuma mulher para o Caim casar. Será que é isso mesmo? Olha só, vamos agora fazer uma análise de interpretação bíblica para que você aprenda como observar os detalhes do texto. Vamos avançar um pouco aqui. Olha só que interessante. A gente observa, aqui eu vou pular um pouquinho lá em Gênesis 5, verso 4, só para te dar um destaque de um detalhe. Gênesis 5, verso 4 diz o seguinte: depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Veja bem, as genealogias, olha essa palavra, né? Genealogia. O que significa isso? A genealogia são as menções dos descendentes, ok? Então são aqueles textos que tem fulano foi pai de ciclano, que casou com outro, que gerou a outro, enfim, isso chama-se genealogia, ok? De forma simplificada é assim. Então o que a gente observa aqui no primeiro olhar na interpretação bíblica? As genealogias são simplificadas e geralmente elas constam o nome dos primeiros filhos, ok? Ou de personagens que têm alguma coisa de importante naquela história que está sendo narrada. Isso aqui nos mostra que na genealogia lá de Adão, Eva, Caim e Abel, apesar de mencionar apenas eles, é muito grandemente provável que eles tiveram filhas, ok? Eles não tiveram Caim e Abel e não tiveram mais nenhum filho. Pelo contrário, esses são os personagens principais, Caim e Abel. Mas será que enquanto Caim e Abel estavam ficando adultos, eles não tiveram mais nenhum filho ou filha? A Bíblia diz que é possível, ok? Observe nessa citação então, aqui que o autor, ele nos mostra que tiveram filhos e filhas, no caso aqui de Sete. Então isso pode ser aplicado tranquilamente a Adão e Eva. E eu vou te explicar por que agora, para você entender. Olha só esse texto, Gênesis 4, versículo 15. O Senhor, e pôs o Senhor, aqui na parte B do versículo, no finalzinho. E pôs o Senhor um sinal em Caim, já falamos aqui do sinal de Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. E agora a minha pergunta é, como
alguém iria encontrar se existia só Adão, Eva e, no caso, Caim, porque o Abel tinha sido morto. Observe aqui que já existia mais gente povoando regiões já ali daquele lugar que eles viviam. Por isso Deus então coloca o sinal. Por quê? Porque os parentes poderiam encontrá-lo e matá-lo por causa desse assassinato. Haveria um risco, porque existia mais gente já na terra, ok? Então, se existia mais gente, existia mais mulheres. Então Caim, ele se casa com uma dessas mulheres, que provavelmente era ou uma irmã sua, ou uma parente bastante próxima, porque Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Então essa é a resposta. Caim, ele se casa com uma parente sua que já existia, apesar da Bíblia não mencionar com detalhes os nomes dos filhos que Adão e Eva tiveram, além de Abel e Caim nesse momento, ok? Você conseguiu entender? Se não conseguiu, coloque o seu comentário aí abaixo do vídeo, mas eu espero que você tenha compreendido que já existia mais pessoas, não tinha somente Adão, Eva, Caim e o Abel que foi morto, ok? E aqui mais uma observação para a gente compreender agora. Não encontramos na Bíblia as genealogias de todos os filhos e filhas de Adão e Eva, mas somente de Caim e Sete, ok? Não temos mencionados os nomes de todos os filhos deles, assim como não temos também de alguns outros personagens. Então isso é muito importante que você entenda. O Gênesis, ele não é um livro de detalhamento grandioso. Você vai observar que ele é um resumo, né, desse início. Tanto é verdade que em alguns momentos, de um capítulo para outro, a gente passa centenas de anos. E a gente tem que ficar atento, senão a gente não percebe, ok? Que isso ocorreu. Parece que está tudo numa sequência ali muito próxima. Mas eu vou te ajudar a entender tudo isso. Por isso que eu disse para você no início que nós vamos gastar, ou investir melhor, um bom tempo aqui no estudo de Gênesis. Porque isso vai ajudar a gente a compreender esses detalhes que aparecem na Bíblia e fazermos então uma melhor interpretação, ok? Vamos avançar um pouquinho agora? Então agora nós vamos ver que a Bíblia de 17 a 22, ela vai nos mostrar que o Caim então ele teve ali a sua esposa e ele teve filhos. E a Bíblia vai então citar nomes de alguns desses filhos, como eu disse, provavelmente os primogênitos de cada um, né, os primeiros filhos, e não todos os filhos que ele pudesse ter tido, ok? Então a gente observa aqui, eu coloquei isso daqui de forma resumida, e a gente vai entender uma questão interessante agora. A Bíblia cita agora aqui um personagem dentro da descendência de Caim chamado Lameque, ok? Que é esse último aqui. E é interessante que o primeiro relato que a Bíblia faz da poligamia é ligado a um ímpio. E nós vamos ver quem foi esse Lameque. O Lameque, então, devido ao seu coração maligno, ele inicia essa prática, que é relatada ali na Bíblia, da poligamia, que é casar-se com mais de uma esposa, ok? Então, olha só, a Bíblia cita inclusive o nome delas, uma delas chamada Ada e a outra chamada Zilá. E ele teve, então, aqui filhos das duas esposas, ok? Então, nós observamos que a poligamia inicia através de um homem maligno. E olha que interessante o relato a respeito desse homem chamado Lameque. Vamos observar aqui no verso 23 que eu vou colocar para você, como que o pecado ele continua atuante na descendência de Caim, ok? Olha que interessante. Então nós observamos Adão e Eva aceitam ali a desobediência e o pecado passa de uma forma muito grande nessa descendência
Eu quero que você fique muito atento e atenta aqui, porque isso vai nos ajudar a compreender os motivos de Deus ter permitido o dilúvio, ter trazido o dilúvio. Então olha aqui como que o ser humano está nesse momento. Deixa eu colocar o verso. E disse Lameque às suas esposas, né? Olha aqui. Deus não tinha mandado casar com várias mulheres, né? Lá em Gênesis, Deus manda que deixe o homem o seu pai e a sua mãe se une à sua mulher. É uma. E aqui nós observamos então que o pecado já traz aqui coisas muito ruins para a vida da família. Então o que ele disse para suas duas esposas ali? Ouvi-me vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Então nós observamos aqui, na descendência de Caim, um coração extremamente orgulhoso de fazer a maldade. Orgulhoso pela maldade. Então Lameque, além da poligamia, ele se orgulha por matar pessoas por motivos fúteis. Ele matou, segundo ele aqui, um rapaz porque o rapaz pisou nele. Deu um pisão, de repente um esbarrão, uma pisada ali no pé dele, e ele achou então que ele poderia matar essa pessoa. Então nós observamos então aqui que Gênesis narra a extrema maldade do coração humano, que é citada aqui na descendência de Caim, ok? Vamos avançar mais um pouquinho. E aqui, agora nós vamos partindo daqui a pouquinho para o finalzinho da nossa aula. Eu fiz aqui algo muito especial a partir desse slide, que eu tenho certeza que você nunca percebeu nos seus estudos bíblicos. Mesmo aqueles que já estudam há algum tempo, talvez não tenham percebido isso. Então nós vamos responder essa pergunta aqui, que é muito interessante. Por que no início, alguns homens aqui chegaram, desculpe o meu erro aqui, chegaram a viver quase 1000 anos? Essa é uma pergunta que deixa muitas pessoas confusas e sem resposta. Inclusive, algumas pessoas tentam até mesmo dizer o seguinte: não, esses anos que eles viviam não eram anos como a gente tem hoje, né? Tentam fazer ali um malabarismo para tentar dizer que isso não seriam 1000 anos mesmo. Bom, então eu vou passar para vocês aqui a descendência de Adão, né? Os descendentes. E nós vamos explicar então um dos objetivos de Deus, talvez o principal desses objetivos, do ser humano ter então altas idades lá no início de tudo. Então como que funciona aqui esse quadro que eu montei para vocês, pegando, né, esse texto lá de Gênesis 4, 26 e capítulo 5, de 1 a 32. Aqui nós temos, nesses quadrinhos amarelos, o primeiro filho, a idade em que os personagens tiveram o primeiro filho, com exceção de Adão, porque ele já havia tido Caim e Abel, ok? Essa descendência ela vem a partir de Adão, do seu filho, após esses acontecimentos, que no caso foi 7. E aqui nós temos a idade total de cada personagem, ok? O tanto que eles viveram. Então nós observamos o que nessa genealogia? Que Adão, com 130 anos, ele teve 7. Adão viveu no total 930 anos, ok? E aí o 7, com 105 anos, teve Enos. Viveu no total 912 anos. Enos, com 90 anos, teve Cainã e viveu no total 905 anos. Cainã, com 70 anos, teve Maalalel e viveu 910 anos no total. Maalalel teve com 75 anos a Jared e viveu 895 anos no total. Jared, com 162 anos, teve Enoque e viveu 962 no total. Enoque, com 75 anos, teve o Metusalém e viveu no total 365 anos. O Metusalém, com 187 anos, teve Lameque e viveu 969, né? Foi o homem mais velho da Bíblia, Metusalém.
O Lameque, com 182 anos, teve Noé. E Noé, diz a Bíblia, com 500 anos, gerou Sem, Cã e Jafé. Ok? E todos eles também geraram filhos e filhas, ok? As genealogias bíblicas, geralmente, elas vão conter os primeiros filhos, né? Elas vão passar por esse personagem, o primeiro filho, ou filho primogênito. Isso não significa que eles não tiveram mais filhos, ok? A genealogia, ela simplifica colocando o primogênito, que era o filho que dava continuidade ao legado do pai, geralmente, ok? Mas tem outras genealogias que mencionam também filhas, mulheres, ok? Que mencionam também outros filhos. Mas essa em específico é dessa forma. Então, o que eu queria mostrar para você aqui? Bom, se você pegar esses quadrinhos aqui em amarelinho e for somando eles, por exemplo, quando você chegar aqui nesse quadrinho do Metusalém, o que você vai observar? Que quando Metusalém tinha seus 187 anos, né, e teve o seu filho Lameque, o Adão, esse Adão aqui, ó, ele já estava com 894 anos, ok? O que isso nos mostra? Isso nos mostra que um dos objetivos de Deus manter idades tão altas era para passar a tradição oral, os acontecimentos de uma forma em que eles não fossem modificados. Porque olha só, Adão, ele viveu lá no paraíso, né? Ele passou por tudo aquilo. Então ele poderia, né? E ele estava junto aqui de personagens para confirmar toda a história. Imagine que de repente, aqui agora uma hipótese, o Enoque, ele acrescentasse algum item, por exemplo, na história da criação. Ele acrescentasse algum item. O Adão, ele estava aqui junto para desmentir. Ele era um personagem que participou. Então, olha que interessante. Próximo aqui do nascimento de Noé, nós temos então o Adão aqui ainda vivo. O Adão, ele morre então quando o Lameque, o pai de Noé, tinha por volta de 36 anos. Ok? Se você fizer essa soma aqui, 930 anos que Adão viveu no total, vai dar mais ou menos aqui na época de Lameque, quando ele tinha por volta de 36 anos. Ou seja, o Adão, ele tem uma conexão muito próxima aqui com a época de Noé, com muita proximidade do nascimento de Noé. Então isso mantém os relatos vivos, ok? Mantém os relatos muito fortes a respeito de tudo aquilo que foi vivido, né? Por exemplo, aqui na criação, do pecado, né? E depois Caim e Abel, e depois a gente tinha Sete participando muito fortemente ali daquela vida pós-Jardim do Éden. Então nós observamos a sabedoria de Deus para manter esses relatos de uma forma muito positiva, de uma forma em que eles poderiam então manter a história com verdade, de acordo com os fatos, sem que haja ou sem que houvesse acréscimos que prejudicassem a narrativa. Então essa história, ela chega até Noé, e depois a gente vai ver o dilúvio, né? Que vai acabar com toda essa geração e salvar somente algumas pessoas, mas a história que começa aqui em Adão, ela se mantém de uma forma muito viva aqui, através aqui da família de Noé, que depois vai repassar essa história, e nós vamos observar depois a conexão da época de Noé com a época de Abraão, um pouquinho mais à frente dos nossos estudos, ok? Então as altas idades tinham esse objetivo muito positivo, sabedoria de Deus, e elas chegam então até que houvesse escrita lá na época de Moisés, um pouco antes, né? Já havia também escrita, mas elas chegam até lá de uma forma preservada para que os relatos a respeito dos acontecimentos fossem citados ali, escritos de uma forma totalmente autêntica, ok? Então, esse é um dos motivos das idades altas da Bíblia. Elas foram uma das formas de preservar
a tradição oral, ok? Sabedoria de Deus para trazer a palavra dele até os nossos tempos, até as nossas mãos de uma forma totalmente original da forma que aconteceu. Então nós observamos como que o nosso Deus é sábio naquilo que ele faz. Isso é muito importante. Bom, nós encerramos então a nossa aula 3 de Gênesis. Quero te convidar para assistir a aula 4, que está incrível. Estou terminando de preparar aqui, está muito legal, muito interessante. Lembrando que você pode também fazer os seus comentários abaixo desse vídeo e pode também deixar alguma dúvida, algum questionamento que você tenha, que eu poderei responder para você com muito prazer. Então, em nome de Jesus, eu te agradeço por acompanhar a aula até aqui. Terminamos aqui em nome de Jesus. Amém.